بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Nesta aula continuaremos a tradução do livro do Sheikh Abdus Salam ibn Barjis rahimahullahu ta'ala, السنة والبدعة وأثرهما في الأمة. السنة هي بدعة. السنة هي inovação e os seus respectivos efeitos ou as suas consequências na comunidade. Na aula anterior falámos de a realidade amarga, al-waqi'ul murir. A realidade amarga que é que, sem dúvida alguma, observamos que, na realidade, a situação da comunidade em relação ao seguimento da sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, é um sujeito ou é uma coisa que é abandonada por uma grande parte da comunidade. Isto é, uma grande parte da comunidade não dá importância ao seguimento da sunna. E mencionámos que, ou traduzimos aquilo que foi escrito pelo Sheikh, que é que o seguimento e o interesse dado à sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enfraqueceu pouco a pouco com os anos, ao ponto em que cada época que passa o seguimento diminuiu e enfraqueceu. Nesta aula continuamos a leitura e o título deste tópico ou do que vai ser lido hoje é آثار تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
o resultado do seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Então o Sheikh escreveu este novo tópico no seu livro, que é o resultado do seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. E o Sheikh diz, continuo, ou melhor dizendo, inicio diretamente a tradução do que o Sheikh escreveu, traduzo diretamente em língua portuguesa para que a aula seja mais curta e que seja mais fácil para aqueles que não compreendem a língua árabe de ouvirem o áudio, que não seja muito longo. O Sheikh diz, rahimahullahu ta'ala, da mesma forma que o abandono da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tem consequências trágicas, dramáticas para a comunidade, o seu seguimento, isto é, o seguimento da sua sunna, dá à comunidade uma união e uma força sem igual. E para ilustrar este ponto, o autor, o Sheikh, mencionou uma palavra do Sheikh al-Islam, de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, um grande sábio do Islão, um grande sábio da Sunna, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Este grande sábio, este imam da Sunna, rahimahullahu ta'ala, disse: a Sunna é sem dúvida a razão da união. E a inovação é a causa da divisão. Estas palavras são em ouro, são muito benéficas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disse: a Sunna é, sem dúvida, a razão ou a causa da união. E a inovação é a causa da divisão. O Sheikh, o autor, continua dizendo: então, o facto de seguirmos a Sunna tem como fruto a união e a força das fileiras dos muçulmanos. Da mesma forma que a fraqueza no seguimento da Sunna é a causa e dá origem a prejudícios e danos na comunidade. O Sheikh nos diz que o facto de seguirmos a Sunna tem como fruto a força e a união das fileiras dos muçulmanos. Da mesma forma que o facto de abandonarmos a Sunna do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam e o facto da fraqueza no seu seguimento da sua Sunna sallallahu alayhi wa sallam é a causa de prejudícios e de danos na comunidade, como foi mencionado anteriormente. O Sheikh continua dizendo, e este é um ponto muito importante, é uma questão vital. É uma questão vital à qual os muçulmanos devem dar muita importância. É um dever para cada muçulmano de compreender este ponto vital e de o repetir, de o transmitir, de o ensinar àqueles que estão em seu redor, a fim que a informação alcance toda a comunidade de maneira global. Homens, mulheres, jovens e pessoas idosas. Sem contar, ou sem mencionar, os sábios e os estudantes da sabedoria,
al-ulama wa tullab al-ilm, pois a obrigação para eles ainda é maior. O Sheikh aqui, nestas palavras tão benéficas, falou de um ponto muito importante que tem de ser compreendido. O Sheikh nos diz que esta questão, que é o facto de seguirmos a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o facto de seguirmos a sunna do último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dá uma grande força e uma grande união às fileiras dos muçulmanos, e que, pelo contrário, o facto de não seguir a sua sunna e o facto de que a comunidade esteja fraca no seguimento da sunna do último dos mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma causa de prejudícios e de danos e de desunião na comunidade. Este ponto, o Sheikh nos diz aqui que é um ponto vital, é um ponto muito importante que cada muçulmano deve conhecer e que cada muçulmano deve aprender e que cada muçulmano deve transmitir e ensinar em seu redor, a fim que a comunidade, de maneira geral, conheça este ponto tão importante. Que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, que cada pessoa de idade, que cada muçulmano conheça este ponto tão importante, que é a importância de seguirmos a sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e que o facto de a seguirmos é uma causa para ficarmos fortes e para que haja a união dos muçulmanos, e que, pelo contrário, se abandonarmos a sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, então o resultado vai ser que vamos ficar divididos e que vamos perder a nossa força e que vai haver danos e prejudícios enormes na comunidade. Então o Sheikh nos diz que este ponto é vital e cada um de nós o deve conhecer, e ainda mais e sobretudo os sábios, al-ulama e tullab al-ilm, os seus estudantes, devem conhecer este ponto e devem abordar este ponto e mencionar e repetir este ponto sempre. O Sheikh continua dizendo, e é importante de lembrar que a forma de abordar este ponto, de abordar este assunto, que é o seguimento da sunna, deve ser apoiado nos textos religiosos, que são o topo da elocução, da elucidação e do esclarecimento. O Sheikh aqui nos quer dizer que abordar este ponto, que é o seguimento da sunna, não deve ser feito de qualquer maneira. Não, tem de ser feito corretamente. Tem de ser feito apoiado sobre os textos religiosos, Al-Qur'an, a palavra de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, e a sunna autêntica do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O Sheikh continua dizendo, de forma a fazer refletir cada indivíduo, pois cada indivíduo possui um juízo que, se for chamado à atenção, através da verdade, a seguirá. Isto é, que cada indivíduo que possui um juízo saudável, cada pessoa que possui um juízo saudável, ao ouvir a verdade, a seguirá automaticamente. A pessoa que tem um juízo saudável, no momento em que ouve a verdade, se a verdade lhe vier,
esta pessoa geralmente aceita a verdade. Aceita esta verdade e a seguirá. Então, esta nobre sunna profética tem de ser praticada, pois se não lhe dermos importância e se abandonarmos a sua prática, veremos a falha e a insuficiência nas nossas ações. Pois todos nós agimos para obtermos o agrado de Allah Jalla wa Ala e a sua recompensa, a sua retribuição, que é de nos fazer entrar no paraíso e de nos preservar e de nos proteger do inferno. O Sheikh continua dizendo: então aquele cuja esta é a sua preocupação, que é de agradar a Allah Jalla wa Ala, aquele cuja esta é a sua preocupação, será que não deve julgar os seus actos? O Sheikh aqui nos atira a atenção, nos faz uma pergunta, dizendo que então aquele cuja esta é a sua preocupação, será que não deve julgar os seus actos? Aquele cuja a sua preocupação é entrar no paraíso e ser preservado e protegido do inferno, será que tal pessoa não deve julgar os seus próprios actos e pensar: será que aquilo que estou a fazer é correto? Será que estou a fazer as coisas bem? Será que aquilo que estou a fazer agrada a Allah Tabaraka wa Ta'ala? O Sheikh continua dizendo, a fim de ver se são corretos, conforme a Sunnah, de forma a alcançar aquilo que deseja. Pois aquilo que deseja é o agrado de Allah. Ou que, pelo contrário, os seus actos, aquilo que faz como ações, lhe voltarão as costas, o abandonarão no momento em que ele terá falta deles. E isto porque não eram conformes à Sunnah e não eram corretamente feitos consoante a Sunnah. Então o Sheikh aqui nos diz que cada pessoa que age e que procura o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e que procura o paraíso e que procura ser preservado do inferno, tal pessoa deve julgar os seus próprios actos e de não agir contrariamente à Sunnah. Pois se for este o caso, se a pessoa agir e adorar Allah subhanahu wa ta'ala contrariamente à Sunnah, não da forma que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam fez, então esta pessoa, no dia em que vai ter falta das suas ações, daquilo que fez, vai ter a incrível surpresa de ver as suas ações lhe voltarem as costas, pois aquilo que fez não era conforme à Sunnah. Então, tudo aquilo que fez será rejeitado e não será aceito. Pois Allah subhanahu wa ta'ala só aceita os actos que são feitos consoante a Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E como já falámos em aulas anteriores, há dois pilares para que uma ação seja aceite. O primeiro é que seja feita sinceramente para Allah, e a segunda é que seja feita consoante a Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o Sheikh agora nos vai dar um exemplo concreto, um exemplo da vida mundana, a fim de nos ilustrar este ponto que mencionou, a fim de o clarificar. O Sheikh nos diz, e este exemplo que o Sheikh vai mencionar é
uma forma de nos dar um remédio à ignorância. É o remédio à ignorância, de maneira resumida. O Sheikh diz, o Sheikh rahimahullah ta'ala diz, por exemplo, aquele que tem o projeto de construir um prédio, de construir uma casa, um edifício, enfim, qualquer tipo de construção, esta pessoa que tem este projeto não iniciará o seu projeto sem pedir conselho. Sem pedir conselho ou sem consultar um bom engenheiro. Mesmo se lhe custar uma fortuna. Mesmo se este engenheiro for muito caro e custar uma fortuna, esta pessoa vai sem dúvida consultar e pedir conselho, questionar este engenheiro sobre o seu projeto. Tal pessoa vai procurar o melhor engenheiro para o questionar ao sujeito do seu projeto, mesmo se for muito caro. Isto é, para um acto mundano, um acto da vida mundana, uma coisa que um dia vai desaparecer, uma coisa que vai acabar. Este edifício, esta construção, não é eterna, vai acabar um dia. Que seja o edifício ou que seja a vida daquele que pagou e que construiu este edifício. O seu proprietário. Então o Sheikh diz que será que o facto de questionar sobre os actos, sobre as suas ações, não será uma prioridade? O Sheikh aqui nos atira a atenção sobre o facto que será que o facto que as pessoas questionem sobre os seus actos de adoração, que são, sem dúvida alguma, muito mais importantes porque são os actos da vida depois da morte, da vida que é eterna. Será que o facto de questionar sobre estes actos, sobre as suas adorações, não será uma prioridade? Estes actos que serão os actos da vida futura, aqueles sobre os quais a pessoa será recompensada se forem bons e que receberá uma grande recompensa. E se forem maus, então será castigado. Será que a pessoa não deve questionar sobre os seus actos? E depois o Sheikh diz, sem dúvida, que todo o crente que crê em Allah, subhanahu wa ta'ala, e no dia da ressurreição, vai reparar neste ponto tão importante, que é de procurar saber se os seus actos, se as suas obras são corretas e conformes à Sunnah. E o Sheikh aqui menciona um versículo, menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nahl, versículo número 43 e 44. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, perguntai ao povo da lembrança se não sabeis. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Perguntai ao povo do dhikr, o povo da lembrança, se não sabeis. E o Sheikh continua dizendo,
esclarecendo este versículo, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Perguntai ao povo do dhikr, da lembrança, se não sabeis. O Sheikh nos diz que Ahlu Dhikr, o povo da lembrança, são os sábios, al-ulama. Então, devemos questionar al-ulama, os sábios. E o Sheikh diz que Allah subhanahu wa ta'ala orientou a totalidade da população, que não conhece, que não tem conhecimento, orientou-os e lhes deu a ordem de questionarem os sábios, logo que não sabem algo. Então aqui temos o remédio à ignorância. Aquele que não sabe, aquele que não conhece, deve questionar al-ulama, deve questionar os sábios, deve perguntar acerca daquilo que não conhece. Ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.